querida irmã, querido irmão em Cristo, que a paz do Senhor seja contigo. Chegamos à terceira e última parte do nosso estudo no livro do profeta Ageu. E eu tenho grande expectativa no meu coração de que essa série esteja trazendo para a sua vida revelação e conhecimento de Deus. Hoje continuaremos então no capítulo 2, do versículo 10 até o versículo 23. E entenderemos afinal por que Deus ordenou aquele povo a reconstruir o templo. Quais eram as intenções do Senhor, quais eram as suas razões, por que isso era tão importante afinal, e entender quais as lições esse texto carrega. Vamos ler então o que está escrito em Ageu, capítulo 2, do verso 10 até o verso 14. Nesse mesmo ano, no dia 24 do 9º mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. O Senhor Todo-Poderoso disse: vá falar com os sacerdotes e peça a opinião deles a respeito da seguinte questão. Suponham que alguém esteja levando na dobra da sua capa um pedaço da carne que foi oferecida em sacrifício a Deus. Então, se a capa tocar num pão, num cozido, ou em um vinho, ou em um azeite, ou em qualquer outra comida, isso quer dizer que essas coisas também ficarão puras? Ageu fez a pergunta e os sacerdotes disseram que não. Aí, Ageu perguntou aos sacerdotes: e se alguém ficou impuro por ter tocado num defunto, depois de tocar em qualquer uma daquelas comidas, isso quer dizer que elas também ficarão impuras? Os sacerdotes responderam: sim, elas ficarão impuras. Então Ageu disse: o Senhor diz que é exatamente isso que acontece com esse povo. Para Deus são impuros todo o povo desse país, tudo o que eles fazem e todos os sacrifícios que são oferecidos no altar. Esse texto nos ensina duas lições muito importantes. A primeira, a reconstrução do templo seria purificação para os pecados do povo. Naquele momento, Jesus ainda não havia chegado. O Messias era apenas uma promessa. Por isso era necessário o templo, os sacrifícios, para que aquele povo ficasse puro de seus pecados. A lei de Moisés naquele tempo ainda estava de pé. Sem o templo, aquele povo estava impuro. Mas hoje nós temos Cristo, a sua palavra. E é por isso que é necessário reconstruir o nosso relacionamento, assim como aquele povo reconstruiu o templo, e obedecê-lo, assim como o povo obedeceu, para que sejamos limpos dos nossos pecados e andemos na presença do Senhor. A segunda lição que esse trecho nos dá é a seguinte: é fácil ser contaminado pelo pecado, mas é difícil tornar-se limpo. O pecado está em toda parte. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. O pecado está em todos os lugares, em todas as pessoas, porque a nossa natureza é caída. É por isso que é tão fácil no nosso dia a dia nos sujar com o pecado, deixar com que o nosso coração seja levado pelas coisas deste mundo, pela impureza deste mundo, mas é tão difícil fazer o caminho contrário e lutar pela santidade. Quando escolhemos viver nesse lugar de santidade, na presença de Deus, escolhemos lutar contra quem somos, contra a nossa natureza caída. É por isso que o profeta disse exatamente isso. A lição que esse texto traz é muito mais fácil ficar impuro do que ficar limpo na presença de Deus. Quando o Senhor insiste em nos direcionar a uma vida de busca e de leitura da palavra, Ele quer liberar para cada um de nós a capacitação necessária para que andemos em santidade. E eu separei aqui duas passagens que também falam sobre isso e nos ensinam como nos manter em santidade diante do Senhor. A primeira está no Salmo 119, a partir do verso 9. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. O salmista já sabia o segredo para conservar a mente e o coração puros diante de Deus. E também em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1, Paulo diz o seguinte: meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso coração.
Através da analogia de Ageu, nós podemos reconhecer que não é fácil nos manter puros a cada dia, mas se começarmos a obedecer e a seguir as estratégias estabelecidas por Deus, que Ele revela na sua palavra, seremos vitoriosos contra o pecado e contra este mundo. Deus deseja nos levar mais além. Precisamos tomar posse daquilo que Ele quer liberar sobre nossas vidas. Creia nisso em nome de Jesus. E antes de continuarmos, se você é novo ou novo por aqui, seja bem-vindo. Eu te convido a se inscrever nesse canal e fazer parte desse time que busca estudar a palavra de Deus e entender de maneira prática a como aplicar essa palavra em nossas vidas. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem, esse vídeo com seus amigos do WhatsApp. O Dia das Mães está chegando e se você deseja presentear a sua mãe com estilo e elegância, conheça os relógios da Saint Germain, com lindos modelos de qualidade e preços acessíveis a partir de R$ 149,90, além de lindos kits presenteáveis. E agora também com uma nova coleção completa de óculos de sol por apenas R$ 119,90. É isso mesmo. E com o meu cupom de desconto que você vê na descrição do vídeo, você terá acesso a mais 10% de desconto nas suas compras. Não deixe para a última hora. A partir do verso 15, Deus então começa a liberar novas promessas para o povo, que são resultado da sua obediência. Vamos ler então. O Senhor Deus diz: pensem bem em tudo o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a construção do templo, o que é que acontecia? Se alguém ia até um depósito procurando 200 quilos de trigo, encontrava só 100 quilos. Mas se fosse até o lugar onde se faz vinho, querendo 100 litros, encontrava somente 40. Eu os castiguei com ventos muito quentes, com pragas nas plantas e com chuvas de pedra, e assim destruí todas as suas plantações. Mas mesmo assim, vocês não voltaram para mim. Hoje mesmo, no dia 24 do 9º mês, vocês acabaram de construir o alicerce do templo. E vejam bem o que vai acontecer daqui por diante. Mesmo que agora não haja trigo nos depósitos, mesmo que as parreiras, as figueiras, as romãzeiras e as oliveiras não tenham produzido nada, de hoje em diante eu os abençoarei. O Senhor promete provisão e prosperidade para aquele povo. Ele mudaria a sorte deles. O Senhor deseja recompensar a cada dia a nossa obediência. Ele quer honrar a nossa obediência, a intenção do nosso coração. Muitas vezes não desfrutamos das bênçãos de Deus, não temos acesso ao cumprimento das promessas dele para nós, porque não estamos alinhados ao desejo do coração dele para a nossa vida. Quando decidimos dar o passo de fé e obedecer, mesmo sem entender, nesse momento, ele muda as nossas circunstâncias. A última parte do capítulo 2 traz uma promessa para o governador Zorobabel, mas também fala a respeito do reinado de Cristo. Vejamos o que está escrito no versículo 20. Naquele mesmo dia, o dia 24 do 9º mês, o Senhor falou de novo com Ageu e mandou que lhe dissesse a Zorobabel, o governador de Judá, o seguinte: eu vou fazer tremer o céu e a terra, vou derrubar os tronos dos reis e acabar com o poder de todos eles. Vou destruir os carros de guerra e os que andam neles, e os cavalos também morrerão. Os cavaleiros matarão uns aos outros. E quando aquele dia chegar, eu farei com que você, em meu nome, governe o meu povo, pois você, Zorobabel, filho de Salatiel, é o meu servo escolhido. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Especificamente nesse último trecho, Zorobabel se torna um tipo de Cristo. No Velho Testamento aparecem vários personagens que são uma representação do Messias, uma representação de Jesus. É o que chamamos de tipologia de Cristo. Então aqui existem duas promessas, uma especificamente para Zorobabel, o governador, por ter obedecido e temido ao Senhor e liderado aquele povo, e em segundo lugar, fala a respeito do Messias que viria e do reinado final de Jesus sobre toda a terra. Essa é a nossa maior esperança. Essa é a promessa que todos aguardamos, é a promessa final que ainda não se cumpriu. Governos, reinados, autoridades, boas ou más, verão o Senhor Jesus vindo entre as nuvens, se dobrarão e reconhecerão o poder, o senhorio, o governo de Cristo sobre a terra.
Não é à toa que essa é a última promessa contida neste livro. Nós podemos crer e confiar que assim como Deus cumpriu as promessas sobre o povo de Israel e assim como Ele tem cumprido as suas promessas em nossas vidas, podemos crer que um dia Ele virá e nós o veremos face a face. Assim termina os registros das profecias de Ageu. Eu creio que para muitos de vocês essa tenha sido a primeira leitura. Por ser um livro que faz parte dos profetas menores, muitas vezes ele passa despercebido, é um livro de apenas 2 capítulos, mas quando abrimos o nosso coração e deixamos o Espírito Santo falar, nós podemos ver que toda a Bíblia contém segredos preciosos do Senhor, tesouros escondidos que o Senhor reserva para nós. Na próxima terça eu estarei de volta com mais uma mensagem do trono de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!